Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, amado, nós estamos aqui hoje para darmos continuidade ao nosso conteúdo de história. Nós iremos continuar a unidade 4. Na verdade, essa será a nossa última aula de história do bimestre. Por quê? Com esse conteúdo da unidade 4, nós iremos concluir o conteúdo de história. Então, pegue o seu sistema lá, abram na página 32 para nós iniciarmos a nossa atividade. Nesse conteúdo da unidade 4, nós iremos conhecer as influências portuguesas e africanas. Nós também iremos ver outros povos, aqueles que são chamados de imigrantes. Então, veja lá, pega o seu sistema e abra. Você está vendo aqui na nossa ilustração de início duas imagens. A primeira imagem, quem conhece esse doce aqui? É um quindim. O quindim, ele é uma influência de quem? Quem lembra aí? Quem sabe? É uma influência portuguesa. Lembra? Um doce, uma iguaria tipicamente portuguesa. E na imagem seguinte, nós estamos vendo uma roda de samba. O samba, ele é uma influência de que povo? Quem se lembra? De que cultura? Da origem, ele é de origem africana. Então, nós iremos ver mais sobre isso no decorrer desta unidade. Então, vamos lá? Pega o seu sistema na página 32 para darmos continuidade ao nosso assunto do dia. Na página 32, você vai ver influências portuguesas. Então, como nós já sabemos, diversas características da cultura portuguesa podem ser percebidas no cotidiano de boa parte dos brasileiros. A língua. A língua falada pela população do país é uma das mais marcantes heranças portuguesas na cultura brasileira, assim como a arquitetura colonial e a maneira como muitas cidades foram construídas. Outros aspectos da cultura portuguesa difundidos no Brasil são o preparo de variados pratos culinários, a crença no catolicismo, as lendas, histórias, cantigas de roda, tradicionais, entre outras, que virão. Então, veja só, nós já vimos no início dessa unidade e durante todo esse estudo que nós sofremos influência de diversos povos, Tanto na cultura, como na religiosidade, nas lendas, nas histórias. Nós sofremos influências portuguesas, dos indígenas, dos africanos, dos japoneses, dos espanhóis, de alemães, de diferentes povos, de diferentes culturas, Mas uma das principais influências que nós herdamos do português foi quem? A língua. A língua falada pela população do Brasil é que língua? É a língua portuguesa, herdada dos portugueses. Assim também, como ele diz, a arquitetura colonial. O que é a arquitetura colonial? Lembra lá dos sobrados que nós vimos lá na unidade passada? E diversos outros prédios, diversas outras obras que existem, que são herdados da cultura portuguesa. As cidades, muitas cidades, as cidades antigas, principalmente as cidades consideradas antigas. E também uma das grandes heranças culturais é o preparo dos pratos culinários, a crença principalmente no catolicismo, as lendas, as histórias, as cantigas de rodas, entre outras coisas que foram herdadas pelos portugueses. O gosto do açúcar. Uma das primeiras atividades implantadas pelos portugueses na colônia foi a produção de açúcar. Na época, o produto era considerado um artigo de luxo na Europa, onde a cana não encontrava terreno propício para o cultivo. Por outro lado, o imenso e festo território que hoje corresponde ao Brasil se mostrou favorável a esse tipo de agricultura. Então, uma das primeiras atividades implantadas pelos portugueses na colônia foi a produção do açúcar, Lembra que primeiro foram os indígenas que trabalharam na produção, na plantação do açúcar, mas como eles não estavam mais conseguindo, era muito para eles trabalharem, eles chamaram quem? Os africanos que vieram para cá o quê? Ser escravos na plantação, na colheita do açúcar.
Porque o açúcar, ele era um produto de luxo na Europa, ou seja, rendia muito para eles. Então, eles plantavam e ganhavam muito dinheiro com aquilo, né? E lá na Europa, o terreno não era bom para cultivo. Então, eles vieram para cá, por quê? Porque aqui a terra era muito boa para esse tipo de agricultura. Então, se expandiu aqui o cultivo, a plantação do açúcar, né? Da cana-de-açúcar e a produção, consequentemente, do açúcar. O sucesso do empreendimento do açúcar deixou marca nos costumes dos povos brasileiros. Até os dias de hoje, podemos dizer que os costumes de preparar diversos pratos doces é uma importante influência portuguesa. Entre as sobremesas que têm origem portuguesa estão pão de ló, o quindim, lembra lá da página de abertura, o quindim que eu coloquei lá? A queijadinha, o papo de anjo, o pastel de nata, entre outros. Aí ele está mostrando um exemplo, o pastel de Belém, ou seja, o pastel de nata, que é um doce tipicamente português e pode ser encontrado em alguns restaurantes e algumas padarias do Brasil. Então, na influência da culinária, dos pratos culinários, doces foram um dos que mais se destacaram, né? O pão de ló, o quindim, queijadinha, entre outros que aparecem aí como herança, como influência dos portugueses na nossa culinária. Jogo rápido. Você experimentou algum desses doces portugueses mencionados no texto anterior? Se não, cite algum que você gostaria de experimentar. Aqui é uma resposta pessoal. Você que vai responder se você já experimentou algum desses, se não, escreva o nome daquele que você gostaria de experimentar. Faça uma lista de todos os alimentos que você consumiu hoje que continha açúcar. Então, aqui também é uma resposta pessoal. Você vai escrever aqui o que você já comeu hoje que tem açúcar. Escreva aqui o nome. Vamos passar na outra página para a influência africana. Como nós vimos, os africanos eles vinham para o Brasil de forma involuntária, ou seja, eles vinham contra a sua vontade. Por quê? Eles vinham para cá para serem escravizados, né? Para trabalharem forçadamente nas colheitas, principalmente da cana-de-açúcar. Então, a influência africana deu muito destaque à música, danças e festividades. Os africanos participaram intensamente na construção da cultura brasileira ao longo da nossa história. Muitos exemplos de festividade, músicas e danças praticadas em diversas regiões do país e que expressam as heranças africanas podem ser mencionadas, como a congada, o jongo, o tambor de crioula e o maracatu. Além dessas festividades, muitas palavras incorporadas à língua portuguesa são de origem africana, como fubá, moleque, cafuné e batuque. Então, os africanos, além deles terem sido muito importantes para aquele período de colônia, para a construção dos casarões, para o trabalho escravo nas fazendas de açúcar, né? Eles também deixaram o seu exemplo cultural nas festividades, na música, na dança, na comida, na tradição culinária, né? E também eles foram muito importantes para que a sua importância foi muito grande na formação do Brasil, né? Muito grande, porque eles deixaram tantas coisas marcantes e interessantes que até hoje nós ainda convivemos com elas, né? Então ele está mostrando aí um exemplo de duas heranças herdada dos africanos. O acarajé. O acarajé é o quê? É um prato típico da Bahia e um dos elementos da cultura e afrodescendente que faz parte da identidade brasileira. Então, o acarajé, que é uma espécie de salgado, é um bolinho, né, que vem com recheio dentro, que a pessoa escolhe o recheio que quer. Ele é uma herança dos africanos. E o samba, lembra que eu coloquei lá no começo? O samba da roda de Recôncavo Baiano é um dos nossos patrimônios culturais herdados também dos africanos. Uma das mais marcantes influências dos africanos na cultura brasileira é o samba, gênero musical que se originou de um ritmo tradicional africano, o semba. Segundo alguns historiadores, a presença africana na Bahia deu origem ao samba de roda em meados de 1600. O samba de roda está relacionado à capoeira e é acompanhado de berimbau, pandeiro, viola e atabaque. Então, o samba
ele é uma das mais marcantes influências dos africanos na cultura brasileira, né? O samba, ele é de origem africana. Por quê? Porque o samba, ele era um ritmo que fazia parte da capoeira, né? Que fazia aquele batuque como se fosse da capoeira, que foi sendo introduzido novos ritmos e deu origem ao samba, né? Então, apesar de ter nascido na Bahia, o samba se difundiu no Rio de Janeiro, nas festas promovidas nos quintais das tias baianas que moravam na região próxima ao Cais do Porto, também conhecido na época como Pequena África. Ali, por volta de 1920, o samba era muito tocado e tornou-se famoso com o desenvolvimento das escolas de samba, rádios e indústrias de disco. Então, o samba, apesar de ter surgido na Bahia, mas ele teve mais popularidade, mais notoriedade, vamos dizer assim. Ele foi mais bem visto no Rio de Janeiro, né? Porque lá começou a ser difundido e a partir de 1920 ele tornou-se muito popular, né? E foi para as escolas de samba, para os rádios e para as indústrias de disco. Desafio: pesquise um pouco mais sobre a influência africana na cultura e na língua portuguesa, depois compartilhe com seus colegas na sala de aula. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a influência africana na culinária e na língua portuguesa, você pode estar pesquisando aí no Google, no site, colocar lá influências africanas na culinária e na língua portuguesa, você vai encontrar uma infinidade de informações sobre isso que vai enriquecer o seu conhecimento, certamente, e você pode estar compartilhando com o seu pai, com os seus irmãos aí na sua casa. Tudo bem? Na nossa página seguinte, nós vamos ver que, conectando com a geografia, vai mostrando o mapinha aí da África político. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura dos povos africanos. Você vai ler um texto sobre o povo Shona, mas antes de iniciar a leitura, consulte no mapa da África, localize um país chamado Zimbábue. É ali que vivem os Shonas. Entre os Shonas, os idosos são muito respeitados, pois têm muitas histórias para contar. É por isso que a África se diz que quando morre um velho, morre junto uma biblioteca. Então lembra que lá na África, os idosos eles são muito importantes para mostrar o conhecimento sobre aquele país, porque quando ele morre, ele diz que morre junto com ele uma biblioteca. Uma biblioteca é o quê? Um lugar onde se guardam o quê? Livros, e nos livros tem o quê? História, memória, né? Então, esses idosos, eles são considerados como biblioteca, né? Como biblioteca viva, porque tem muito a contar sobre a história daquele país. Então, aí você está vendo o mapa da África político e você vai localizar aí nesse mapinha o Zimbábue. Onde é que está o Zimbábue aí? Quem já encontrou? Quem conseguiu localizar? Vamos ver se você consegue localizar aí no mapa da África o Zimbábue. Então, depois que você encontrar o Zimbábue, você vai ver que lá no Zimbábue mora os Shonas, né? Que é esse povinho que mora lá e que nós vamos saber um pouquinho mais sobre eles logo a seguir, aí no textinho que nós vamos ler juntos. Então, vamos lá? Vamos ler? Chaka aprendeu a tocar na mambira com seu pai. O que aprendeu a tocar com o avô, pai do pai. O que aprendeu a tocar com o bisavô, pai do pai do pai. O que aprendeu a tocar com o trisavô, pai do pai do pai. O que aprendeu a tocar com o tataravô, pai do pai do pai. Os Vadizimu são espíritos sábios dos ancestrais que protegem o povo Shona. O povo Shona gosta de agradar os Vadizimu tocando umbira para eles. Na beira do rio Zambeze, todo mundo acredita que a umbira foi criada pelo povo Shona e para o povo Shona. Então, aí você viu um pouquinho sobre a história dos Shona, né? Um povo que vive lá no Zimbábue, um país lá na África. Encontrou o Zimbábue aí? Já encontraram o Zimbábue? Tá bem aqui, ó, Zimbábue. É bem aqui que moram os Shona, nesse pedacinho aqui, Zimbábue. Aí tá mostrando o que é o imbira. O imbira é um instrumento popular da África. No Brasil, ele é chamado de kalimba e kisangue. Muitos historiadores acreditam que ele foi inventado na região onde é o Zimbábue há milhares de anos. Então, esse é um pouquinho da história dos Shonas,
um povo que vive lá no Zimbábue. Na página seguinte, na página 35, nós iremos ver outros povos que também são chamados de imigrantes. O que é um imigrante, professora? Vamos ler. Não foi só no período colonial que o Brasil recebeu pessoas de outros países, como os africanos e os europeus. Entre 1870 e 1950, começaram a chegar ao país, séculos depois do início da colonização portuguesa, imigrantes de várias partes do mundo. Então, o que é um imigrante? O que são imigrantes aqui do ladinho do nosso livro? Aqui nós vamos ver que imigrantes são pessoas que entram em país estrangeiro com o objetivo de nele viver. Então, imigrantes são pessoas que vêm de outros países e entram em outro país para lá viver. Muitos vieram da Europa, como os alemães, italianos, poloneses, espanhóis, da Ásia, chineses, japoneses, do Oriente Médio, como sírios e libaneses. Esses povos também contribuíram para a formação do povo brasileiro e trouxeram seus costumes, suas tradições que foram incorporadas ao nosso dia a dia. O hábito de comer pizza e macarrão foi trazido pelos italianos. A yakisoba e o sushi foram trazidos pelos japoneses. A esfirra e o quibe são influências árabes. E o pão sírio foi uma receita trazida pelos sírios, entre tantos outros exemplos. Então, você está vendo aí um pouquinho, bem resumidamente, sobre a influência culinária que algum desses povos trouxeram para o Brasil. Você viu? Quem foi que trouxe a pizza? Italiano. Yakisoba, japonês. Esfirra e quibe, árabe. E o pão sírio foi trazido pelos sírios, né? Está dizendo aí. Então, aí, isso é muito importante para o seu conhecimento. Às vezes, nós comemos e nem sabemos de onde se originou certa coisa, certo produto, né? Então, todos eles têm uma origem. Quem lembra de que origem, da onde foi, de que influência nós sofremos o hábito de comer mandioca? Tem um costume aí, de quem foi herdado dos indígenas, né? De quem nós herdamos o costume de comer milho? Nós herdamos dos indígenas e assim por diante vai, né? É por isso que o Brasil ele é um país muito rico, né? A sua cultura, a sua diversidade cultural, racial, ela é muito rica. Por quê? Porque tem a participação de diferentes povos, né? De diferentes imigrantes que vieram para cá e aqui construíram as suas residências, os seus trabalhos, as suas atividades que muito ajudaram a enriquecer, a contribuir para a formação do Brasil, né? A busca por melhores condições de vida e de trabalho é o fator que mais impulsiona a imigração, ou seja, eles vinham para cá em busca de trabalho, melhores condições de vida. Eles vinham para cá porque aqui tinha muitas condições de melhorar a sua vida, como? Trabalhando, né? Então, eles deixavam as suas terras e vinham para cá, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Porém, os imigrantes encontraram dificuldades com frequência, como o aprendizado de uma nova língua e a adaptação a uma realidade diferente das encontradas no seu país de origem. Então, todos nós, quando nós saímos do nosso lugar de origem e nós vamos para outro, nós encontramos o quê? Dificuldades. Nem sempre nós vamos chegar no lugar e vamos nos adaptar facilmente. Assim aconteceu com os imigrantes. Já pensou um japonês chegando aqui e não saber nada do português? E nem o português saber nada do japonês? Então, aí também começou uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. Um foi aprendendo com o outro, né? Então, eles aí foram conseguindo se inserir no Brasil, foram ajudando uns outros e crescendo, né? Crescendo junto com o nosso país. O Brasil recebeu por muito tempo inúmeros imigrantes de diversas regiões do mundo, que ao longo do tempo passaram a influenciar nossa cultura e a compor a população brasileira. Então, o Brasil, ele recebeu e ainda recebe, né? Não foi só naquela época. Nos dias de hoje, o Brasil ainda recebe imigrantes. Lembro desse último fato que teve agora com os venezuelanos? Pois é, eles são o quê? Eles são imigrantes, eles vieram para cá fugindo da guerra, fugindo da violência, fugindo
da destruição, em busca de quê? De melhores condições de vida, de trabalho, de construir uma nova vida. E quem eles escolheram? Escolheram o Brasil. E o Brasil, como é um país tão acolhedor, cheio de tanta riqueza, acolhe todo mundo para cá, né? Então, e essas pessoas que vêm para cá, eles influenciam o quê? A nossa cultura e ajudam a compor a população brasileira, que continua se expandindo cada vez mais, né? E os imigrantes não param de vir, não. Não foi só naquela época que eles vieram, não. Eles continuam chegando todo dia, assim como chega, também sai, né? Aí você está vendo a obra Os Imigrantes, que foi pintada em 1896 pelo artista italiano Angelo Tomasi, que representa imigrantes italianos em um porto pronto para deixar seus países e encontrar condições de melhores de vida em outros lugares. Então, observe que aí tem adultos, tem crianças, todos vieram em busca de melhores condições de vida em outros países, e um deles, muito escolhido por causa da sua riqueza territorial, foi o Brasil. E eles ajudaram a compor a nossa história, ajudaram a compor a nossa população brasileira. Jogo rápido. Você conhece alguma influência cultural dos imigrantes no Brasil? Qual? Aqui também é uma resposta pessoal. Você que vai perguntar do papai, da mamãe aí, ou se você souber sozinho, responde. Qual a influência cultural dos imigrantes no Brasil? Aí você escreve aqui na atividade número 1 do jogo rápido. Número 2, marque com X as influências culturais culinárias que foram trazidas ao Brasil por outros povos. Então vamos ver aqui. Vamos ver se nós conseguimos marcar. A pizza é brasileira ou de outra origem? De outra origem. Lembra da pizza? É a origem de quem? Dos italianos. Pão sírio também. Tapioca é de outra origem ou é de origem brasileira? Tapioca é origem de índio. Índio é o quê? Brasileiro. Então você não vai marcar. Vatapá, africano. Bacalhau, português, lembra? Sushi, japonês. Acarajé, africano. Esfirra, árabe, né? Pipoca, indígena. Milho, lembra? Milho. Canjica, milho também. E macarrão, lembra lá? Italiano, pizza, macarrão? Pois é. Então, todos esses produtos que nós marcamos, eles foram trazidos para cá pelos imigrantes, né? Por outros povos. Então, vamos lá, passando para outra página, para as nossas atividades. Nas nossas atividades, use o que você aprendeu. Relacione as características culturais representadas nas ilustrações a seguir aos povos correspondentes. Vamos ver aqui. De que origem? Vamos procurar primeiro as características que tem de origem africana. Vamos lá. Berimbau, lembra? Roda de samba, capoeira. Vamos ver quem mais? Feijoada africana. Vamos ver o que mais tem africano aí. No momento, só esses dois. Por italianos. Italiano lembra o quê? Pizza. Portugueses. Vamos ver o que lembra portugueses. Crença religiosa, catolicismo, né? Quindim. Que mais portugueses? No momento, só esses dois. Vamos lá ver japoneses. Lembra do sushi? Sushi é de que origem? Japonesa, né? Indígena, sobrou o hábito de dormir em rede e a mandioca, farinha, herança indígena. Você sabe qual é a origem da população do lugar onde você vive? Faça uma pesquisazinha aqui para você responder. Mas você sabe que a nossa origem aqui na nossa população, ela tem uma origem muito grande em quem? Nos indígenas. Mas converse aí com o papai e com a mamãe e veja se o papai e a mamãe ou alguém da sua família, da sua cidade, tem a origem de alemão, de espanhol, de francês, de italiano, e você escreve aqui. Qual é o seu prato culinário preferido? Você sabe de qual cultura ele se originou?
Então, também você vai pesquisar e você vai escrever aqui no número 3. Nessa unidade, na página seguinte, você conheceu informações sobre os povos que formam a população brasileira. Agora você vai aprofundar um pouco mais seus conhecimentos e pesquisar sobre a origem de seus familiares e antepassados. Você vai fazer essa atividade conversando com os seus familiares mais próximos e procurar descobrir algumas pistas sobre seus antepassados. Você poderá conversar com um dos seus familiares e coletar alguns dados. Faça o registro das informações em seu caderno ou numa folha separada. Veja a seguir algumas informações que você poderá coletar. Você vai perguntar a seus familiares sobre a origem do seu nome, dos seus sobrenomes, anote o país de origem de cada um deles. Procure saber se você tem em sua família alguém que seja um imigrante. Se sim, pergunte de onde ele é e que época ele veio para o Brasil. Investigue se existiram entre seus antepassados pessoas de origem africana, indígena ou portuguesa. Para finalizar, faça um desenho no quadro a seguir, em forma de texto, ou desenho de alguns membros da sua família, procurando representar suas características físicas e culturais. Então, você pode estar fazendo essa atividade no seu caderno para enriquecer o seu conhecimento e para finalizar, você vai registrar com um texto ou um desenho um fato marcante da sua família, principalmente se ele for um imigrante ou não, mostrando suas características físicas e culturais. Por exemplo, se a sua família tem algum hábito cultural, alguma tradição, você vai escrever ou desenhar neste quadro. Tudo bem? Para fazer mais, nessa unidade você também aprendeu sobre as heranças culturais deixadas pelos indígenas, pelos africanos e pelos europeus, no território que hoje é o Brasil. Essas heranças constituem nossa identidade cultural. Faça uma pesquisa na internet com auxílio de familiares sobre cada uma das características culturais brasileiras apresentadas abaixo e resolva as questões a seguir. A língua falada no Brasil. De que povo herdamos o idioma oficial do Brasil? Daqui é fácil, né? Nem precisa ir para a internet. Qual foi o povo que nós herdamos o idioma oficial do Brasil? Portugueses. Na internet, faça uma pesquisa sobre palavras de origem africana e indígena que utilizamos na língua portuguesa. A seguir, você registra nessas linhas aqui abaixo o seu resultado da pesquisa. Número 6, o consumo da mandioca. De que povo herdamos o costume de plantar e colher mandioca? Esse também é fácil. Lembram? Indígenas. No Brasil, a mandioca é a base de vários alimentos. Faça uma pesquisa para descobrir quais são esses alimentos. Então, você vai pesquisar e você vai escrever aqui também. Por último, releia o conteúdo apresentado nessa unidade sobre as influências africanas na nossa cultura. Escolha uma manifestação cultural, como samba, capoeira, e escreva um pequeno texto sobre ela, citando suas principais características. Aqui você vai escolher, eu quero falar sobre o samba. Então, o samba é isso e foi fundado assim. Não, mas eu gosto da capoeira. Então, você escolha um desses temas, dessas manifestações culturais, e você escreve sobre ela aqui na linha da atividade número 7. Mais um desafio, você conhece alguém cuja família tenha vindo de outro país para o Brasil? O que você conhece sobre o país de origem dessa família? Converse com os colegas a respeito e registre as informações a seguir. Aí você vai registrar aqui as suas informações. Essas questões são muito pessoais, né? Porque é uma coisa que você vai ter que responder. Na nossa linha de chegada, você vai ver que nessa unidade nós estudamos muitos temas importantes sobre diversidade cultural. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas. O que aprendi? Você vai olhar o tema e você vai marcar de acordo com a carinha o que você aprendeu. Se foi muito, marca muito. Se foi médio, deu para me compreender, vou marcar o médio, mas eu não entendi muito, eu vou marcar a carinha do não entendeu muito. Então, aí também é uma resposta muito pessoal. Você que vai marcar o que conforme o seu conhecimento, tá bom? Na nossa última atividade, no nosso Lembrando, o Lembrando, ele é uma espécie de revisão geral de tudo que foi estudado nesse bimestre. Então, você vai responder aí para enriquecer o seu conhecimento, você vai pesquisar
nas unidades que nós estudamos, para você responder aqui o nosso lembrando, nosso glorioso lembrando aqui. Também serve como enriquecimento do seu conhecimento, do seu aprendizado. Leia as questões e responda. E uma possível, assim que possível, nós iremos pegar esses livros para corrigir essas atividades, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, converse com o seu professor, leia, assista as videoaulas, tire alguma dúvida e resolva aí o seu lembrando. E para concluir, estou mostrando aqui várias crianças rodeando o nosso planeta, né? Mostrando que o nosso planeta, não só o Brasil, ele tem uma grande diversidade de culturas, de povos, né? De língua e de raça. Então, crianças, com isso, nós concluímos o nosso segundo bimestre de conteúdo de história. Espero que vocês tenham tirado algum aprendizado para o seu conhecimento, para o seu crescimento como indivíduo de uma sociedade chamada Brasil, que é muito rica extensivamente, territorialmente, culturalmente e racialmente. E que nós todos juntos possamos cada dia crescer mais, né? Abraçar o mundo, abraçar o Brasil com as nossas belezas, com as nossas tradições culturais, com o nosso rico e imenso conhecimento que nós adquirimos ao longo do nosso estudo, ao longo da nossa vida. Por hoje terminamos. Fiquem com Deus. Nos veremos breve. Esperem Deus, cada qual com o seu professor, com a sua professora. Nos veremos para darmos continuidade aos nossos conteúdos, aos nossos aprendizados, enriquecendo cada vez mais e mais o nosso conhecimento. Um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.